Neste vídeo nós vamos ver indexação e slicing com NumPy. Se você não assistiu ainda os outros dois vídeos com a introdução a NumPy, eu sugiro que você acesse-os nesta mesma playlist antes de ver este vídeo. A indexação dos arrays unidimensionais em NumPy se assemelha à indexação em listas. Então aqui nós criamos uma faixa de valores, NP já foi definido anteriormente, um nome para NumPy, e aqui está a faixa de valores com esse aRange, e são 10 valores, esse número 10 aqui indica a quantidade de valores. Então nós podemos acessar o valor de índice 5 no array que foi criado aqui, aqui com essa variável ARR, usando colchetes e o índice. Então lá nessa posição 5 vai ter o número 5, porque nós criamos aqui uma faixa de valores que vai de 0 a 9. Então no índice 5 nós teremos o valor 5. Nós podemos acessar uma sequência de valores, ou uma subsequência de valores dentro desse array. Isso é o que nós, neste caso aqui, nós estamos chamando isso de slicing, porque isso se assemelha a um fatiamento do array. Nós estamos pegando uma fatia do array que vai do índice 5 até o índice 7. Por que 7? Porque aqui tem um 8 e eu falei do índice 7. Quando a gente escreve 5, 2 pontos, 8, nós estamos nos referindo o primeiro índice é 5, vamos incrementar 1 até o valor que está aqui menos 1, ou seja, até 8 menos 1. Então isso vai nos retornar os valores 5, 6 e 7. Outra maneira de realizar o slicing no ND-Array é indicando qual é o passo de incremento que é dado. Então, por exemplo, se a gente tem um array A e nós colocamos o slicing dessa maneira, 2, 2.9, 2.3, o 2 é o início da sequência, o 9 é o último número, mas lembrando que a gente vai pegar 9 menos 1, na verdade o nosso último índice vai ser 9 menos 1, e 3 é o passo que nós vamos dar de 2 até chegar no último valor. Então vai ser 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8. Então chegou no último valor, que é 9 menos 1. Esse é um slice indicando o passo. Então nós temos o primeiro valor, o fim e o passo. Outra maneira de realizar esse slice é utilizando esse objeto slice, que vai receber justamente os valores para índice, fim e passo. E aí nós atribuímos isso a uma variável e damos essa variável aqui entre colchetes no array de onde nós queremos tirar aquela fatia. Outra maneira de realizar o slice no ND-Array é não indicar o último valor. Então nós podemos não indicar explicitamente, pelo menos. Então se nós temos um array A e escrevemos colchetes 4, 2 pontos, quer dizer que o primeiro valor é 4, o primeiro índice é 4, e o último índice corresponde ao último índice do array. Então esse 4, 2 pontos, sem ter um valor depois dos 2 pontos, indica que nós vamos de 4 até o fim do array. Então 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegou no fim do array. Nós podemos indicar o último índice ou não. Aqui a gente tem, por exemplo, 3, 2.6, quer dizer que vai de 3 até 5. Lembre-se sempre que o fim é o índice que está aqui menos 1. Então vai de 3 até 5, que é 6 menos 1. Se nós indicarmos, ele vai até aquele valor. Se nós não indicarmos, ele vai até o fim do array. Então, de 3 a 5, vai 3, 4, 5. Nós podemos ter também, em NumPy, um slice negativo. Ou seja, os índices que nós estamos indicando, eles são valores negativos. E isso não é muito complicado de entender. Então, por exemplo, esse menos 3 aqui indica que a fatia que nós estamos pegando vai do terceiro índice de trás para frente até
o segundo índice de trás para frente. Então, esse negativo só indica que nós estamos contando de trás para frente. Então, se nós imaginarmos que um array ou no NumPy é uma estrutura circular, ou seja, se nós temos 10 elementos, nós estamos indo do índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois do 9 a gente volta ao 0, né, uma estrutura circular. Nós podemos pegar essa estrutura circular e inverter a ordem, né? Então a gente agora vai contar ao contrário: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, girando aqui no sentido anti-horário, e por isso que eu troquei o sinal. Então, quando eu disser índice menos 3, eu conto de trás para frente: menos 1, menos 2, menos 3. Então esse índice na verdade é o 7. Quando eu disser índice menos 1, contando de trás para frente, eu vou ter o 9. Então, na verdade, o array vai conter os valores 7 e 8, né? Porque o 9, sendo o fim da sequência, a gente para um passo antes. Tá? Então, basta imaginar essa forma circular. Né? Repetindo, NumPy você considera o array, você considera como uma lista circular, inverte a ordem, e aí verifica qual seria o índice nessa ordem no sentido anti-horário. E aí pega os elementos correspondentes. Essa é uma maneira de entender o slice negativo. Nós podemos ter também slicing em arrays multidimensionais, né? Então, se aqui a gente tem uma faixa de valores bidimensionais, né, com 3x3, né, uma matriz 3x3, e nós podemos fazer esse slicing. Então, por exemplo, aqui, se eu disser 2 pontos, eu vou do índice 1 até o fim, mas em qual dimensão, né? Aí a gente tem que lembrar que, por padrão, no NumPy, se a gente tem, por exemplo, 2 dimensões, a primeira dimensão corresponde às linhas e a segunda dimensão corresponde às colunas. Como eu estou apenas indexando aqui, ele está pegando as linhas. Então, por exemplo, aqui ele está indo do índice 1 até o fim, do índice 1 nas linhas. Então, aqui a gente tem linha 0, linha 1, linha 2. Linha 1 é essa, 3, 4, 5, está aqui. E a última linha é 6, 7 e 8, está aqui. Eu posso também realizar o slicing nas colunas. Então, aqui eu estou indicando que eu vou pegar os elementos da primeira linha. Então, essa linha é 3, 4, 5. Mas a pegar apenas a fatia das colunas 1, 2.3, ou seja, a coluna de índice 1, então aqui a gente tem 0, 1, a coluna de índice 1, essa é 4, até o 3 menos 1, mas 3 menos 1 é 2, então 5, né? 4, 5. Agora a gente tem que ter cuidado com uma coisa muito importante. Lembrem-se, se você não viu o primeiro vídeo dessa sequência que eu fiz uma introdução ao NumPy, eu sugiro que você vá lá e veja, porque aqui eu vou só fazer um comentário rápido sobre o que eu falei lá. Lá eu falei que o NumPy usa algumas ideias da linguagem C e do C++. E uma dessas ideias se refere à alocação de memória para permitir uma velocidade maior de processamento. E essa alocação de memória, ela é refletida aqui no slice, porque quando a gente faz um slice, veja só o que é que vai acontecer. Aqui eu criei um array com 10 elementos, peguei nas posições de 5 até 7, né? 5, 6, 7, porque é 8 menos 1, eu atribuí o valor 12. E agora, quando eu exibir esse array, eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4. Aí nas posições 5, 6 e 7, eu vou ter o valor 12. Até aí não tem nenhum problema. Quando eu pegar esse slice aqui, 5 até 8, e colocar na variável slice 1, todos os valores vão ser 12. Né? Eu atribuí 12, fatiei de novo e peguei esses valores daquela fatia. Então, até aí, nenhum problema. Agora, observe. Só aqui está repetido, né? Aquela última linha do slide anterior. Se nesse slice, nessa variável slice, né, para todos os elementos, então quando eu coloco aqui 2 pontos, eu estou indicando todos os elementos, eu atribuir o valor menos 1, eu imprimo aqui esse slice 1, vai estar tudo menos 1. Tá, mas onde é que está o perigo? O perigo está no seguinte:
que quando eu imprimir esse array, que é o array original de onde eu tinha tirado o slice 1, nas posições 5, 6 e 7, eu vou ter valores menos 1. Tá? Então, veja só o que aconteceu. Eu atribuí esse menos 1 à variável slice 1. E isso foi refletido na variável ARR. Por quê? Porque, na verdade, quando nós fizemos slice 1 igual a RR58, de 5.2.8, o que aconteceu foi um referenciamento de memória. A variável slice 1 copiou a referência de memória para as posições 5, 6 e 7 do array. E aí, agora, como esse slice 1 aponta para aquela região de memória, qualquer alteração que eu fizer em slice 1 vai se refletir na variável ARR. E aí, se você tem um programa com muitas variáveis e você está fazendo slicings nessas variáveis, criando novas variáveis, etc., você tem que ter muito cuidado para que as alterações que são feitas nos slices, nas variáveis slices, não sejam refletidas indevidamente nos arrays originais, porque isso vai causar muitos bugs no seu código. Nós podemos ter também seleção por valor, né? Então, essa seleção por valor é uma maneira muito rápida de você selecionar valores dos arrays que atendem a algumas propriedades. Numa linguagem como C, C++, Java, etc., a gente faria essa seleção por valor usando loop e estruturas de seleção, né? Fazendo loops e if, else, etc. Mas com o NumPy Array você pode simplesmente fazer uma coisa desse tipo, né? Você, por exemplo, aqui eu criei essa variável array1, que é uma variável bidimensional, né? A gente tem 1, 2, 3, 4. 4 linhas e 4 colunas. E aqui eu estou selecionando, ó, todas as linhas, coluna 0, né? Todas as colunas, as primeiras colunas de todas as linhas, quando os valores são igual a 0. Essa condição aqui que está dentro desses colchetes, ela vai retornar true ou false, né? Ela vai verificar o que é true e o que é false. E aí eu pego esse array, que é um array de true ou false, por causa dessa condição aqui lógica, e dou como entrada no array 1. E aí esse array 1, o retorno com essa condição lógica interna, é apenas os valores em que essa condição dá verdadeira, né? Então ele vai retornar só as linhas que contêm como primeiro valor o 0, ou seja, essa linha e essa linha. A terceira e a quarta não vão ser retornadas. Então essa é uma maneira muito rápida de fazer seleção de elementos atendendo a algumas condições, né? Sem precisar fazer for, nem while, nem if, né? Diretamente com condição lógica. No próximo vídeo nós vamos ver broadcasting.